Olá, tudo bem com você? Hoje eu quero te mostrar o que eu andei inventando esses dias. Mini jardins, ou terrários, conforme você quiser chamar. Dá uma olhada, olha esse arranjo. Aqui é um terrário ou um mini jardim de suculentas, né? Num aquário de vidro, num quadrado de vidro. Então você vê uma casinha, uma ponte, tem um rio que passa ali, tem uma estradinha de pedras brancas. É uma decoração com transparência, porque você pode olhar aqui a terra, a pedra, todos os detalhes. Esse é o modelo. Fiz também esse outro aqui. Olha que graça esse aqui. Uma bacia, eu pintei de amarelo, combinando com a casinha. Também são suculentas, né? Alguns tipos de suculentas. Olha que bacana. Dá para ver por trás também. Ele é todo, o visual dele inteiro, todos os lados, né? Mais uma sugestão. Olha este. Aqui eu fiz uma montanha, a casinha está em cima da montanha. E também suculentas, diferentes modelos, né? Tem vários modelos, você pode usar conforme o teu gosto. As pedrinhas brancas dão um charme e fazem um visual bonito, um acabamento legal. E esse último aqui é uma taça de vidro que você pode ver o pé com as pedrinhas, aqui um pouco de cascalhos e aqui a terra. Também suculentas e o modelo de casinha diferenciado, tem até uma trepadeira aqui, olha, que legal, bem colorida, né? Então, esses 4 modelos de mini jardins com suculentas, eles são artificiais, né? Todas essas suculentas não são verdadeiras, elas são artificiais. E eu pude fazer várias paisagens, inventar, né, conforme o que você tem na mão. Mas eu fiz um aqui que é verdadeiro. Esse aqui, olha que legal. É uma tigela maior, né? O espaço é maior e eu trabalhei, todas essas são suculentas de verdade. Elas vão crescer. E o detalhe que eu quero mostrar para você é que aqui, olha, como é de verdade, eu posso tirar a casinha. Eu coloquei aqui uma base com pedras deixei mais achatado, porque eu posso tirar para molhar as suculentas, ó. Porque senão eu acabo molhando a casinha, certo? Eu posso molhar a terra, né, hidratar direitinho e depois colocar a casinha novamente. Gostou da minha ideia? Bom, não fui eu que inventei isso, é lógico. Tem muitas aulas como você trabalhar com essa jardinagem, fazer esses trabalhos, esses mini jardim com suculentas. O que eu quero ensinar você é pintar as casinhas. Estas casinhas são de MDF. E a Dayara tem uma coleção muito legal que você pode pintar e fazer o seu mini jardim. Veja a transformação. Esta casinha é esta que está pintada aqui. Olha que graça, né? Então, a minha ideia é passar para você uma técnica fácil, porque ela é bem detalhada, não é? Agora, olha essa outra aqui. Essa desse mini jardim verdadeiro é esta casinha aqui. Olha quantas janelas tem essa casinha. Portas e janelas. Não é um mimo? Então, a ideia é essa, é ensinar você a pintar as casinhas. É isso que nós vamos fazer agora. Para pintar as casinhas, eu usei somente betume colorido e gel envelhecedor. Foram essas as tintas que eu usei. É uma pintura diferenciada, que fica uma pintura mais desgastada, não fica uma pintura chapada. Usar tinta normal, PVA normal para pintar as casinhas, dá um aspecto mais assim plástico, não fica tão legal. Então o detalhe é esse, eu queria te mostrar
como que você vai usar o betume colorido para colorir as casinhas. Essa é a minha coleção que eu estava trabalhando para pintar as casinhas, elas estão bem usadas já, porque essa tinta, ela rende muito mesmo. Olha as cores, este é um cinza, que se chama cinza de paine, ele é um cinza meio envelhecido. Depois são vários tons de azul, esse aqui é o azul noturno, olha aqui, o verde alecrim. Observe que são todas cores meio envelhecidas. Black green, o vermelho, que precisa, né? O violeta. Aqui o fúcsia. Tem também o branco. O betume, ele tem uma certa transparência. O betume preto é diferente do betume normal. O betume preto eu uso para sombrear. O azul zinabre e aqui duas metálicas, o alumínio e o dourado, que faz um efeito diferenciado. Presta atenção. Também vou usar o gel envelhecedor. O gel envelhecedor tem uma coleção legal, são todos tons de madeira. Tem o marrom tabaco, tem o marrom mogno, o marrom embuia, o marrom jatobá e tem outras cores também, mas geralmente eu uso essas 4. E para fazer a parte das janelinhas e portas, que vai o branco, eu gosto de trabalhar com esta tinta lousa, que é o branco Paris. É um branco meio sujinho. E lógico, base para madeira para começar todo o trabalho. Então vamos lá. E eu vou pintar esta casinha aqui, tá? Essa é mais simplificada. Ela tem portas e janelas somente na frente, ó. Atrás ela é lisa. Então, a primeira coisa que você vai fazer é aplicar a base para a madeira. Isso é muito importante. A base para madeira vai dar um diferencial no betume colorido e no gel envelhecedor. Vai aplicar principalmente nessas partes, ó, queimadinhas do laser. Toda ela. Quando você aplicar, use um pincel macio e não deixe riscado. Já deixa assim, lisinho. Aplica em toda ela, depois seca e nem precisa lixar. Eu vou começar pintando a casinha. Eu escolhi o azul zinabre e vou trabalhar com o pincel chanfrado. Pincel chanfrado mais larguinho. Eu gosto de trabalhar com o pincel chanfrado porque essa pontinha entra nos cantos, ó. Observe o detalhe. Quando eu aplico o betume colorido, ele é transparente, tá observando? Olha só, você vai alisar e vai aplicar essa camada transparente, é assim mesmo. Por isso é importante a base para madeira por baixo, ó. Vai pintar com essa transparência, procura deixar menos riscado possível, tá? Vou pintar toda a fachada da casinha, todo o contorno, menos o telhado e a base. Não se preocupe com as portas e janelas, pode aplicar em tudo. Ó, essa camada, a primeira camada, ela é transparente, é assim mesmo. Essa tinta rende muito, né? O betume rende demais, então você vai aplicar uma camada fina, depois você vai secar e ela vai sumir um pouquinho mais, é assim mesmo. Nos cantinhos que borra, você vai lavar o pincel e vai tirar o excessinho, assim, não deixe a pintura ali, já limpe na hora, certo? Depois que você aplicou a primeira camada, aí você vai aplicar mais uma, a segunda, do mesmo jeito, usando o pincel chanfrado. Então você vai dar uma segunda mão, mas mesmo assim ele vai permanecer esse aspecto envelhecido, desgastado. Não fica aquela pintura chapada, entendeu? E ele é bom porque você, peças assim com muitos detalhes, fica bem original, né?
uma casinha com uma pintura que fica no tempo. Agora eu vou pintar o telhado. Para pintar o telhado, eu vou usar esse marcador de silicone. Esse que tem uma pontinha fina, ó. Ele é arredondado e tem uma ponteirinha, ó. Então, assim. Vou ainda usar um pincel, mesma coisa. Vou trabalhar com o pincel chanfrado, mais larguinho. Vamos fazer assim. Vou te mostrar. Vou começar aqui por trás, certo? Então, vamos lá. Ó. Vou aplicar aqui, tô usando o gel envelhecedor marrom imbuia. Olha que linda essa cor. Também tem essa transparência, né? Ó, já vou pintar o telhado inteiro aqui, essa parte de cima. Então, aplico uma camada, ele não seca rápido. Aliso. Deixo as marcas do pincel tudo igual, né? Tudo pro mesmo lado, certo? Essa transparência que dá um toque diferenciado. Agora, ó, vou usar esse pincelzinho, que é um marcador de silicone, para fazer o xadrez do telhado. Aí, você pode fazer o traço mais fino, mais grosso, aí você que escolhe. Ah, não gostei, achei meio largo. Então, peraí, antes que seque, vou desmanchar e fazer novamente. O espaço é pequeno, né? Não tem como secar tão rápido. Então, vou fazer mais fino. Vou trabalhar com a pontinha em pé, assim, ó. Olha o traço mais fino. Viu que legal? Isso aqui é uma terapia. Você não tem noção como é divertido. Você vai criar a sua... Ó, entortou. Pera aí que eu vou arrumar isso. Ajeitei. Apaguei, né? E vou de novo. E não tenha a preocupação de que fazer muito certo, muito certinho demais. Aí parece que colou o papel, né? Ó, o xadrez do telhado. Bacana. Viu? Do outro lado. Então, você vai fazendo um pedaço de cada vez. Fiz esse lado. Claro que aqui na frente da casinha, ó, no telhadinho, vou pintar também com marrom aqui em buia. Gel envelhecedor da Dayara, certo? Então, vou fazer todos os telhados desse jeito. Viu? Que fácil, que transformação. Agora imagine quanto você pode inventar. Alguns telhados, algumas casinhas já vem com o telhado desenhado, olha aqui, certo? Então, você não vai usar, vai só aplicar o gel envelhecedor. Mas no caso aqui, essa é lisa. Olha essa aqui, como é lisa. Não é uma graça? Nossa, eu sou apaixonada por elas. E eu queria te mostrar o quanto você pode criar, inventar e fazer aí o seu jardim, né, com as suculentas. Tanto ele artificial como o natural. Então, vamos lá, de novo. É uma pintura bem assim, solta. Você não tem que seguir nenhuma regra. Fica livre para criar, para inventar, para se divertir, né? Isso mesmo. Ó, agora aqui no centro e eu vou puxar o xadrez. Com a pontinha em pé, com o marcador em pé, tá vendo? Se você pode inclinar ele, ele vai ficar mais largo, vai ficar o risquinho mais grosso, ó. Vamos fazer mais aqui também, olha aí que legal. Agora, com a mesma cor, que é o gel envelhecedor marrom em buia, vou pintar aqui a base da casinha, usando o mesmo pincel chanfradinho, capricha. Olha, como eu falei pra você, se borra, você já limpa na hora. E aqui embaixo também, né? Pra dar um acabamento bonitinho. Próximo passo, eu vou fazer as janelas e a porta. Vou usar a tinta lousa branco Paris, que é, por quê? Porque a tinta lousa, ela é encorpada, olha, ela é bem encorpada, ela tem uma certa
aspereza, assim, ela fica diferente da tinta comum. E olha a cobertura, é na hora. Então você vai usar um pincel fino, um pincel filete, um que você goste bastante, né? A gente se acostuma com o pincel. Sempre a gente tem aqueles preferidos. Olha, esse pincel ele tem um pelo mais longo, então ele carrega uma boa carga. E você vai fazer isso. Não se preocupe se não ficar perfeito, ficar meio falhadinho, meio tremido. Isso deixa o trabalho assim mais original. Olha, se por acaso realmente borrar muito, aí você pega um pincelzinho umedecido na água e tira antes que seque. É tranquilo. Quando você for pintar uma casinha, você pode inventar muita coisa na casinha. Depende do modelo, depende da sua imaginação, não é? Então, veja, eu já pintei as portas, a porta e as janelas, e o telhado, a base e as paredes. Você observa que as pinturinhas fica toda meio falhadinha, não fica meio manchada, meio desgastada, meio envelhecida. Isso que é o tchan da coisa. Então, mesmo que fique um pouquinho torto, não fica bem perfeito, não se preocupe, porque ainda nós vamos fazer um sombreado que dá um acabamento e faz o arremate. Mas antes, eu observando aqui a casinha, eu notei que ela tem muitas paredes assim inteiriças, né? Então eu posso dar um charme nessa casinha e vou fazer aqui, ó, uma parede de pedra para dar sei lá, né, uma coisa assim mais real na casinha. Porque eu posso pintar uma trepadeira, eu posso pintar uma cerquinha, eu posso pintar muita coisa, mas vou fazer simplesmente uma parede de pedra para você ver que legal que fica. Por isso que eu escolhi, ó, esses dois betumes coloridos, o dourado e o alumínio. Olhando assim, você não vê o metálico, não parece metálico. Mas esse efeito do metálico só vai aparecer depois que ele estiver seco. Então, ó, alumínio e dourado. Vou fazer a parede aqui, ó. Para fazer essa pinturinha, vou usar um pincel maiorzinho, né? Não precisa ser, ó. E vou depositar assim, ó, irregular. Ó, parece estranho, né? Tô depositando, ó, tô pondo bastante produto. Vou primeiro pôr o dourado. Cada uma que você fizer sai diferente, vai ficar bem original, bem bacana isso. E depois, ó, com o mesmo pincel, o prateado, completando aqui a parede, que ainda não parece que é de pedra, mas vai parecer, para você vai entender já já. A ideia é uma pedra, né? Essas pedras de parede mesmo, que tem um brilho, um certo brilho, né? Uma diferença. Não são essas pedras de rio, que são os seixos. É uma pedra já mais estilizada. Ó, posso até pôr um pouquinho mais do dourado. Mesclei as duas cores, o dourado e o alumínio do betume colorido. Anote aí. Bom, agora, antes que seque, eu pego aquele meu pincelzinho de borracha, né, de silicone, e vou desenhar as pedras, ó. Aí a pontinha mais fina, aí tudo irregular. Fazendo, tá, dá para você ver o detalhe? Ó, pedras. Não faz muito grande, né? Mais ou menos assim. Caso você não goste, pode apagar, né? Passa o pincelzinho e faz de novo. Então, vamos fazer assim meio arredondada. Vai abrindo e vai dando os espaços, tá vendo? Olha que graça que fica. Olha o detalhe. Quando você olha assim, ó, você não acha que ficou metálico, certo? Aí você vai secar. Usa o secador, o soprador, o que você quiser. Você vai ver, olha lá, olha o efeito. Olha o efeito metálico. Olha que legal. Olha bem, fica pururuca, ó. Começa a queimar e dá o efeito de pedra. Olha que joia!
E para finalizar todo esse trabalho, eu vou sombrear com o betume colorido preto. O betume, ele tem essa transparência, o que facilita bastante o sombreado. Se você não for assim muito expert no sombreado, não tiver muita prática, não se preocupe. O betume ajuda bastante, olha, vai dando todo visual diferente, vai envelhecendo com a pitadinha do betume colorido preto na ponta do pincel. E ainda eu posso, o pincel fininho, molho na água, diluo um pouquinho e faço o detalhe do contorno das pedras. Meio falhado, meio irregular. E para finalizar, com pincel fininho, umedecido na água, o que dilui um pouquinho o betume, não é? Deixa ele mais ralo. Eu faço o contorno de cada pedra bem solto, olha, solta a mão assim, deixa falhado, deixa tremido, dá um toque diferenciado. E com esse betume e o pincel chanfrado, eu vou sombrear toda a casinha, telhado, porta, janela, todos os contornos para realçar bem mais, certo? Olha aí, sombreado, toda ela. Olha que legal, fiz pedra aqui na frente também, né? Detalhe aqui, ó, sombreado em volta da janela. E agora é só montar o nosso arranjo. Vamos fazer um arranjo? Eu vou usar esta tigela, que tem um furo, né? Ela é de cerâmica queimada, própria para fazer um mini jardim. Exatamente. Bom, se você for fazer um jardim natural, você sempre vai, primeira coisa, é fazer um dreno. Então você vai pôr uma camadinha de pedra, lógico, você precisa fazer um dreno. Olha, suficiente, né, para a terra não escorrer tudo pelo buraquinho quando você for molhar. Mas eu não vou fazer um arranjo natural, vou fazer um artificial. Veja que graça essas suculentas, várias cores, né? E vou ver o que eu vou usar, ainda vou pensar nisso. Bom, então eu não vou fazer natural, vou fazer artificial. Então vou usar uma camada de areia, porque a terra ela é muito fofinha, então eu preciso de uma coisa mais pesada. Só que para eu sustentar todas essas suculentas, a areia não é suficiente. Então eu vou fazer uma massa da areia com cola branca. Você sabia que a Dayara também tem uma cola branca? Muito boa! Você pode usar a cola misturada na areia. Eu vou fazer um cimento, não é? Isso, porque assim eu vou conseguir fixar melhor e o arranjo dura mais, lógico. Então vamos misturar aqui. E aí, gostou? Olha só! Se você achasse, não quero arranjo, não tenho onde pôr, você pode pintar uma casinha para colocar na estante. Que tal um conjuntinho de casinhas? 3 casinhas, coloca na estante, coloca na lareira. A casinha tem um significado muito especial. Casinha significa família, significa aconchego, significa lar, não é? Então por que não? Que tal você pintar uma casinha, hein?